Hoje nós vamos dar continuidade ao a nossa exposição, e hoje nós vamos falar sobre Moisés e vamos entender um pouco o que o escritor aos Hebreus estava falando, escrevendo, quando ele quis falar de Moisés. Quem encontrou, diga amém. Capítulo 11, verso 23, e nós vamos ler até o verso 30, tá bom? Do verso 23 até o verso 29, perdão, do 23 ao 29, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo já grande, recusou ser filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que um pouco do tempo detergoso do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor do primogênito lhe não tocasse. Pela fé, passaram o mar vermelho como por terra seca, o que, intentando os egípcios, se afogaram. Feche os olhos. Senhor, te damos graças, glorificamos o teu nome pelo privilégio que temos de podermos mais uma noite pegarmos, ó Deus, e termos a condição de lermos a tua palavra, e não somente ler, mas aprender dela, Pai. Te louvamos porque é um privilégio enorme de ter a Bíblia em nossas mãos e principalmente em nossos corações. Meu Deus, queremos pedir o teu Espírito Santo que nos ajude a entender e aplicar ela, meu Pai, de forma que ao aplicarmos ela, o teu nome venha a ser adorado e glorificado. Em nome de Jesus pedimos, clamamos, fale conosco, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero a sua atenção. Nós vamos falar hoje sobre Moisés, e o autor aos Hebreus, ele vai mais uma vez utilizar a figura de uma personagem do Antigo Testamento para fortalecer a fé daqueles novos convertidos que estavam sendo pressionados dos antigos da sua religião, que tinha convertido a Cristo, e pelo fato de se converter a Cristo, os judeus estavam pressionando eles a desistirem desta nova fé nesse Jesus e voltar-se para a sua antiga aliança, para a sua antiga religião. E devido a isso, ou movido a isso, eles fizeram de tudo para que esses novos convertidos judeus, que tinham deixado o judaísmo e tinham voltado ao cristianismo, eles faziam de tudo para que eles viessem regressar à sua fé. Então, o autor aos Hebreus, ele vem pegando personagens do Antigo Testamento e colocando essas personagens como exemplo, que esses personagens do Antigo Testamento, venceram pela fé, e ensinando a eles que eles deveriam então suportar, porque eles também venceriam pela fé. Então olha o cenário geral. O povo, os cristãos novos convertidos, que tinham acabado de sair da fé judaica, estavam sendo pressionados, e o autor aos Hebreus está nesse momento agora ajudando eles, fortalecendo eles na fé. Inclusive, na semana passada, no domingo passado, eu falei do grande desafio que o autor aos Hebreus tinha de fortalecê-los na fé, porque a fé é algo que não tramita com os nossos sentidos, né?
e devido a isso, havia uma grande dificuldade para o autor em fortalecê-los. E uma maneira que ele utilizou para fortalecer eles é mostrando exemplo, dando exemplos. Foi por isso que ele falou de Abel, foi por isso que ele falou de Enoque, foi por isso que ele falou de Abraão, de Sara, de Isaac, de Jacó. E nesse momento ele vai utilizar a vida de Moisés. Moisés agora é a figura a ser exemplificada, ter como exemplo de que ele utilizou a fé e foi vitorioso pela fé. Em outras palavras, o autor aos Hebreus estava dizendo: olha, Moisés conseguiu pela fé e vocês vão também conseguir. Amém? Pois bem, a vida de Moisés está registrada no início do livro do Êxodo até o final do livro de Deuteronômio. A Bíblia nos mostra que a vida de Moisés foi dividida em 3 fases. A vida de Moisés foi dividida em 3 fases. Curiosamente, essas 3 fases tiveram a mesma duração. Foram 3 fases de 40 anos. A primeira fase é chamada de fase do palácio, pois Moisés foi encontrado das águas, e por isso foi dado o nome dele de Moisés, porque a palavra, o nome Moisés significa tirado das águas. E desde o seu nascimento, ele veio viver no palácio. Essa primeira fase é de 40 anos, do 0 até os 40 anos, Moisés ele viveu no palácio de Faraó. A segunda fase de Moisés é chamada de fase das ovelhas, porque logo depois dos 40 anos de idade, Moisés ele teve um atrito com um soldado egípcio e acabou matando esse soldado. E devido a isso, ele vai abandonar os palácios e vai viver agora nas terras chamadas terras de Midian, e vai casar-se e cuidar de ovelhas durante 40 anos. Por isso que essa segunda fase é também chamada de fase das ovelhas. E a terceira fase é chamada fase do deserto, porque aos 80 anos de idade, Moisés ele adentra ao egípcio mais uma vez, agora para libertar o povo de Israel que estava sendo escravizado. Então escute, Moisés viveu do 0 aos 40 anos dentro do palácio no Egito. Depois de ter matado o soldado, ele foge do Egito e vai viver no deserto de nas terras de Midian. 40 anos vivendo nos desertos de Midian, Deus levanta ele agora para voltar para o Egito, agora não para morar no palácio, mas para libertar os israelitas, os judeus que estavam sendo escravizados na terra egípcia. Amém? Eu preciso relembrar os irmãos, porque essa história é muito conhecida, mas existem irmãos que ainda não conhecem. Então, basicamente, de forma resumida, essa foi a vida de Moisés, dividida em 3 fases, e curiosamente, tido como 40 anos cada fase dessa. Moisés é considerado entre os judeus uma das figuras mais influentes de toda a história, e essa influência se deu devido às muitas revelações que Deus lhe mostrou. Moisés ele não foi qualquer pessoa, Moisés ele não foi qualquer profeta, ele é considerado até hoje o maior profeta dentre os judeus. Por quê? Ele é considerado dentre os judeus ainda o maior profeta, devido às grandes revelações e manifestações que Deus revelou e mostrou para Moisés. Nós temos aqui revelações como, por exemplo, a revelação da libertação. O povo de Israel estava no Egito sendo cativados, prisionados, mortos, assassinados, e Deus levanta agora Moisés para quê? Para libertá-los. Deus revela para Moisés as leis, todas as 617 leis de Israel, foram todas elas constituídas pelo legislador Moisés. Deus revelou para Moisés, Deus concedeu a oportunidade para Moisés. Além disso, a Bíblia nos fala também que Moisés foi aquele que recebeu a revelação do tabernáculo. O tabernáculo era onde habitava a glória de Deus,
a arca da aliança de Deus. E quando Moisés ele vai constituir ou construir, ou dar ordem para construir o tabernáculo, a Bíblia vai dizer que todo o tabernáculo, tudo que Moisés viu e fez, tudo que Moisés fez do tabernáculo, Moisés viu lá nos céus. A Bíblia vai dizer que Moisés estava num monte chamado Monte Sinai, e Deus manifestou o seu poder no Monte Sinai. Imagine comigo agora, Moisés no topo de um monte que tinha mais de 1.200 quilômetros, este monte pegando fogo. A Bíblia diz que o monte ele ardia em fogo, saía raios, trovões, e o próprio Deus falava com Moisés face a face. A Bíblia diz que neste momento Deus concede para Moisés ele escrever ou talhar em pedras os mandamentos, os 10 mandamentos, também conhecido como decálogo. Deus concede, além dos 10 mandamentos, o decálogo, Deus também concede para Moisés o privilégio de Moisés enxergar como é a cidade de Deus. Moisés enxergou a cidade de Deus, e lógico que numa diferença aterrorizante, Moisés ele vai fazer o tabernáculo como semelhança àquilo que ele viu nos céus. Devido a estas grandes e maravilhosas revelações que Moisés tem, Moisés então é considerado um grande profeta. E devido a esta super importância que Moisés tem, o autor aos Hebreus vai pegar a personagem de Moisés, para que Moisés pudesse ser então uma referência para aqueles irmãos que estavam fracos na fé. Amém? Terminada a introdução, vamos agora pregar, né? Deixa a sua Bíblia aberta, por favor, capítulo 11 de Hebreus, verso 23, por favor, não feche a sua Bíblia, deixa a sua Bíblia aberta, por favor. Se você não tem Bíblia, fica de um lado de um crente aí que tem, para nós acompanharmos juntos, em nome de Jesus, o que Deus quer falar conosco esta noite, amém? Pois bem, o autor aos Hebreus, ele vai relembrar aqui 4 episódios da vida de Moisés. Ele vai relembrar 4 episódios da vida de Moisés, que serviria de inspiração para aqueles fracos na fé. Olha, escute bem, ele vai relembrar 4 episódios da vida de Moisés, e esses 4 episódios serviria de inspiração, fortalecimento da fé daqueles irmãos que estavam fracos. O primeiro episódio é o verso 23, leia comigo por favor, o verso 23, diz assim: pela fé, Moisés, já nascido, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino, quem está comigo diga amém. Talvez a sua tradução está diferente, né? Mas pode ler a tradução diferente, porque era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Agora eu quero fazer uma pergunta a título de didática para os irmãos. Escute bem, existia dentro do Egito uma lei, e esta lei era: todas as mulheres grávidas que porventura, lógico, dentro dos judeus, dentro das judias, todas as judias grávidas que ao darem à luz fosse um menino, era dado a autoridade às parteiras e consequentemente aos soldados para pegarem esses meninos e levarem até o rio Nilo e jogá-lo, matá-los no rio Nilo. Ou seja, todas as vezes que a judia ela ia dar à luz, e no momento da luz, do parto, a parteira tirava a criança e era o menino, essa parteira nem entregava para os braços da mãe. Ela já pegava a criança, levava até o soldado ia e jogava o menino ainda vivo dentro do rio Nilo, e matavam assim as crianças dos judeus dessa forma. Por quê? Porque foi dito dentre o Egito que nasceria um menino dentro dos judeus,
que viria destruir o reino de Faraó. Faraó, tremendo ou temendo esta profecia, ele começa agora a matar as crianças devido a isso. Só que o texto bíblico vai dizer que quando Moisés nasce, os seus pais olharam para a criança, viu que ela era formosa, que ele era formoso, essa criança, e o que eles fizeram? Eles desobedeceram o mandamento do rei, de Faraó. O que eles fizeram? Eles pegaram esta criança e esconderam esta criança durante 3 meses. Vamos tentar imaginar como é esconder uma criança por 3 meses. Uma criança que chora, uma criança que qualquer coisa está chorando, frio ela chora, fome ela chora, medo ela chora, qualquer coisa que possa aparecer ou lhe proporcionar algum tipo de perigo, ela vai chorar. Se não tem a presença da família, da mãe, ela chora. Imagine agora uma criança com cólicas. Como foi ou como era a ação dos pais de Moisés concernente a esconder aquela criança? A Bíblia não fala como foi, mas eu penso que foi uma verdadeira loucura para esconder essa criança durante 3 meses. Mas a pergunta que eu quero fazer a título de didática, para nós pensarmos aqui, o que levou o pai de Moisés enfrentar a lei, enfrentar os mandamentos do rei, por causa daquela criança? Eu sei que alguém poderia dizer assim: pastor, é filho, e o filho a gente faz qualquer coisa, a gente descumpriria sim o mandamento para salvar a vida de uma criança. Mas escute bem, o pai de Moisés já tinha 2 filhos, além dos 2 filhos, a vida dele e também a vida da própria esposa. Ele estava trocando 4 vidas por um bebê. E eu sei que é muito difícil fazer esse tipo de pensamento, de julgamento, se você trocaria 4 pessoas por um bebê. Alguns diriam que sim, outros diriam que não, mas nós estamos vivendo em uma época, nós estamos mencionando em um período onde o descumprimento de um mandamento não era sancionado só simplesmente uma morte àqueles que estão dentro da casa. Muitas das vezes a morte, ela sobressaía também aos seus outros familiares, alcançando, quem sabe, o pai, a mãe, alcançando os tios, alcançando primos, alcançando todos os outros. Ou seja, o pai de Moisés colocou em perigo várias pessoas por causa de uma criança. Será só porque ela era formosa, ele cuidou daquela criança? Existe uma tradição rabínica que vai dizer que, isso não está na Bíblia, viu, irmãos? É uma tradição judaica, que diz que antes de Moisés nascer, o próprio Deus, através de forma teofânica, aparece para o pai de Moisés, dizendo para o pai de Moisés que esta criança que ia nascer seria o libertador do povo de Israel. E devido a isso é que o pai de Moisés vai enfrentar todas as fúrias que o seu descumprimento do mandamento iria lhe proporcionar. Ele enfrenta tudo tão somente crendo na promessa que Deus fez para ele. Amém? Nós não sabemos se é esta de fato a realidade pelo qual ele guardou a criança, mas o texto bíblico vai dizer que ele a guardou, ele a protegeu, e devido a isso, devido a este guardar, a este proteger, foi-lhe imputado então a bênção de Deus, e ele foi colocado também aqui, mencionado no rol dos heróis da fé, porque creu e acreditou. Amém? Este é o primeiro episódio. O segundo episódio que o autor aos Hebreus vai narrar é o verso 24. Vamos ler o verso 24. Será o verso 24, 25 e o 26, que diz assim: pela fé Moisés, sendo já grande,
recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riqueza o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Amém. O que o autor aos Hebreus está relembrando? Nós temos que entender que quando os pais de Moisés protegem ele durante 3 meses, depois de 3 meses ficou praticamente impossível esconder aquela criança. Então eles vão pegar Moisés, colocar dentro de uma espécie de um cesto, de um barquinho, betumar todo aquele barquinho, e vão dar nas mãos de Miriam, que é a irmã de Moisés, e ela vai levar Moisés até o rio, e colocando ele às margens do rio, próximo onde a filha de Faraó banhava. E quando ela deixa aquele cesto ali nas margens do rio Nilo, o texto bíblico vai dizer que a filha de Faraó o encontra chorando. Quando ela encontra ele chorando, ela vai olhar para aquela criança e vai ver como aquela criança era linda e bela. E ela era uma mulher que não podia gerar filhos. Devido a isso, ela achando aquela criança e não podendo gerar filhos, ela pega e diz assim: eu vou pegar essa criança para mim, ela vai ser o meu filho. E quando o texto bíblico diz que ela pega aquele criança, quem aparece agora no cenário? A irmã de Moisés, a Miriam. Miriam ficou de longe vendo tudo, e quando ela viu que a filha de Faraó tinha pegado a criança, ela mais do que depressa, esperta como era, ela corre até a filha de Faraó e diz para ela: minha senhora, você pegou esta criança agora para si, e você não tem nenhuma ama de leite para sustentá-la, haja visto que você não tem, então deixe-me trazer uma mulher que perdeu o seu filho, e ela será então a ama de leite para este menino. E o texto bíblico diz que a filha de Faraó aceita, e ela se torna, a própria mãe se torna ama de leite do seu próprio filho, e fica sobre os cuidados dos guardas de Faraó durante 3 anos. Durante 3 anos, Moisés ele esteve sobre os cuidados da própria mãe. Depois dos 3 anos, ele é levado agora para o palácio. Mas mesmo estando no palácio, a história nos conta que Moisés ele foi doutrinado, ele foi ensinado aos ensinamentos do Deus vivo. Por isso se dá a importância de você, papai, de você, mamãe, ensinar o seu filho o caminho que ele deve andar. Moisés é um exemplo disso. Ele foi criado pela sua própria mãe, devido a essa circunstância, e ela lhe ensinou desde criança quem é o Deus vivo. Quem é o Deus vivo que a sua mãe servia? A quem ela era fiel? A quem ela se curvava? A quem ela glorificava? E todos esses ensinamentos que ela transmitiu entranharam na alma, no âmago, do mais profundo do coração de Moisés, a tal ponto, escute bem, a tal ponto que o autor aos Hebreus vai dizer que ele escolheu. O que ele escolheu? Ser maltratado. O que ele escolheu? Não está escrito isso no verso 23? Ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Ele se recusou de ser chamado príncipe. Ele recusou de ser chamado, entre aspas, rei. Ele recusou de todos os benefícios que o Egito poderia dar, todos os presentes que o Egito poderia dar. Ele recusa, mas ele recusa para quê? Para algo maior? Não, ele recusa para algo, para ser antes maltratado, para ter
poucas coisas, para não ter tanta riqueza, pelo ter o vitupério de Cristo, ele escolheu as coisas invisíveis. Como pode ele ter deixado a riqueza, as coisas visíveis, as coisas palpáveis, a riqueza e todo o benefício que a riqueza pode proporcionar, toda a benevolência que o palácio pode lhe proporcionar? Ele abandona tudo isso, para quê? Para ser maltratado, para ser machucado, para ser ferido, para servir a um Deus que é invisível, a uma promessa que ainda iria se cumprir e que não tinha nada de certo, mas ele creu, ele acreditou, ele abandonou tudo isso e seguiu firme na promessa. Está vendo papai? Está vendo mamãe? Quão importante é você ensinar o seu filho desde pequeno quem é o seu Deus, porque o seu Deus de fato é o seu Deus. Não fique pensando que o seu filho não tem consciência e que ele não sabe do que você faz. Ele sabe sim, ele conhece sim. E se você ama o seu filho e quer ver o seu filho nos caminhos do Senhor, ame Deus, viva para Deus, tenha Deus como seu Senhor, tenha Deus como seu principal. Moisés, ele foi doutrinado nesta lei, nesta fé, e ele abandonou tudo por amor ao Senhor e ao seu povo de Deus. Digam amém. Este é o segundo episódio que o Hebreus vai narrar. O terceiro episódio, verso 27, por favor. Vamos ler o texto. Verso 27. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme, como vendo o invisível. 28. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos lhe não tocassem. O verso 27 e o verso 28, o autor ele vai relembrar a grande proeza que Moisés realizou a partir do poder de Deus lá no Egito, quando Deus enviou as 10 pragas. Todos nós conhecemos aqui a história das 10 pragas, que ficou ainda mais elucidado na nossa mente pelo fato da Rede Record ter promovido, essa novela, que contou um pouco, apesar de muitas distorção, mas contou pelo menos o básico da história, que foi exatamente daquele jeito. O povo de Israel estava cativo, oprimido, e Deus enviou então Moisés para libertá-los. Só que Faraó, movido pela própria mão de Deus, com o coração endurecido, não quis libertar o povo, e devido a isso, Deus enviou 10 pragas. Essas 10 pragas açoitaram e maltrataram o povo do Egito. E na última praga, que era a praga do anjo da morte, o anjo destruidor, diz o texto bíblico que Moisés, pela fé e crendo na promessa do Senhor, matou o cordeiro, aspergiu sangue sobre os umbrais, e quando a última praga, que era o anjo destruidor, o anjo da morte, desceu sobre as terras do Egito, todos os primogênitos, até mesmo os primogênitos dos animais, foram mortos. Mas quando o anjo destruidor passava na porta de uma casa de um judeu que cria na promessa de Deus e que tinha um sangue nos umbrais, sabe o que o anjo destruidor fazia? Ele passava reto e não adentrava. Por quê? Porque ele sabia que ali existia uma alma que confiava e que cria em Deus. Ele relembra este episódio. Outro episódio que ele vai relembrar, e agora o último episódio, é o verso 29, que ele vai dizer assim: pela fé passaram o mar vermelho como por terra seca, que o intentando os egípcios se afogaram. O último episódio que o autor dos Hebreus vai relembrar é o episódio do mar vermelho, que todos nós conhecemos, onde Moisés, ele levanta o seu cajado, apresenta a Deus, e a Bíblia diz que vem um vento do ocidente para o oriente, ou seja, um vento de lá para cá, e esse vento assopra a noite toda. O povo pensa que Moisés tocou na água e a água, não é? A maioria do povo pensa isso, e devido também aos muitos filmes que são assim, mas na realidade não é.
O texto bíblico diz que Moisés toca o cajado nas águas, vem um vento do oriente e do ocidente, ele passa a noite toda, e quando é pela manhã, as águas estão abertas, o mar está aberto, há um caminho no meio do mar Vermelho, e esse caminho no meio do mar Vermelho, diz o texto bíblico que era seco, e todo o povo de Israel atravessou aquele mar, a tal ponto de que quando os egípcios iam atravessar, eles foram mortos. Engraçado que uma certa feita eu estava assistindo um programa da History, e eles falando que existia dentro do Mar Vermelho um canal, e que esse canal de terra, né, ele era, devido à época do ano, ele se secava a tal ponto que poderia atravessar o Mar Vermelho a pé seco, neste canal que existia e que Moisés sabia, né? E que no máximo Moisés atravessou com cerca de 10 centímetros de água. Então, devido a pouca água, a Bíblia relata que era com pés secos. Diz isso alguns historiadores. Só que eu fiquei me perguntando, e também é uma indagação de muitos, concernente à morte dos egípcios. Aí o milagre de Deus aumenta, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que o exército egípcio foram mortos com 10 centímetros de água. Será? Então o milagre aumenta, não é verdade? Na verdade, isso aí é os descrentes tentando trazer descrédito à palavra de Deus. Nós cremos sim que Deus abriu o Mar Vermelho e o povo de Deus atravessou em nome de Jesus. Amém? Amém. Pois bem, esses são os 4 episódios que o autor aos Hebreus destacou na sua carta para aqueles irmãos que estavam fracos na fé. Todos estes 4 episódios, eles tiveram uma intenção por trás. Quais são as intenções por detrás de cada episódio? O primeiro episódio, onde ele fala dos pais enfrentando o mandamento, ali o autor aos Hebreus, ele está dizendo ao povo que estava fraco na fé, que eles deveriam fortalecer-se ao Senhor e enfrentar qualquer oposição que viesse a eles. Essa era a mensagem que ele estava passando ali. O segundo episódio, que é o episódio que Moisés abandona o palácio e vai viver agora entre as ovelhas, o autor aos Hebreus está mostrando para os fracos na fé que eles deveriam crer no Senhor a tal ponto de abandonar tudo isso, todas as riquezas que o mundo propõe, os benefícios que o mundo propõe à carne, abandone tudo por amor ao Senhor, por amor a Cristo Jesus. O terceiro episódio, que é o episódio das 10 pragas, ali revela para aqueles fracos na fé o quanto que a fé pode produzir naquele que exerce e exercita ela, o quão poderoso é a fé. A fé que nós temos, ela é poderosa. A fé que temos, diz a Bíblia, ela gera milagres. Só que a fé que infelizmente a igreja tem possuído, quando eu digo igreja eu digo em geral, é uma fé fraca, é uma fé sem posição, é uma fé que qualquer vento de doutrina o desestabiliza. Eu fico imaginando um monte de crente, meia dúzia de crente que tem por aí, que qualquer prova ele abandona o Senhor. Eu sei que existem provas que nenhuma prova é justificável. Nenhuma prova é justificável você desviar. Nenhuma. Eu sei que existem outras que dá para se pensar, mas nenhuma prova é justificável. Agora nós estamos em um período onde as pessoas, a sua fé é tão fraca que qualquer vento, eu não estou falando vendaval, eu não estou falando de tempestade, eu não estou falando de furacão, eu não estou falando de nada disso pesado, eu estou falando de um vento. Para ficar melhor, qualquer brisa
de prova, o povo tem abandonado a fé ao Senhor. E por quê? Porque não sabe a fé, quão a fé é poderosa para aquele que exercita, para aquele que crê, para aquele que realmente confia no Senhor. Ela pode trazer extraordinários na vida daquele que crê e confia em Deus. É esta mensagem que Deus está passando, que o autor aos Hebreus está passando, aquele povo fraco na fé. E por fim, o episódio do Mar Vermelho é também reiterando a mesma das pragas. Existe um milagre para aqueles que creem. Deixa eu repetir para você nunca mais esquecer. Existem milagres para aquele que crê. Existem milagres para aqueles que acreditam. Existem milagres para aqueles que exercitam a sua fé. Existem portas abertas para aqueles que confiam no Senhor. Existem sim benefícios. Existe benefício sim para aqueles que crê, mas eu estou falando de uma fé, não aquela fé produzida pela televisão, porque nós estamos vendo nas nossas televisões, nesses programas que se diz ser evangélicos, uma fé produzida, uma fé mecânica, uma fé maquiada, uma fé que é construída. Como assim? É uma fé que você dá R$1.000 e você está exercitando a sua fé. Uma fé que você tem que pegar o lenço e passar sobre a enfermidade. Uma fé que você tem que pegar um copo ungido de água e jogar sobre a cabeça, colocar sobre a comida. Isso é uma fé produzida. Isso não é fé genuína. Isso não é uma fé original. Isso é uma fé maquiada, produzida pelos artistas gospels, que querem então somente arrancar o dinheiro da fé alheira. Isso não é fé. Fé genuína é crer tão somente em Cristo e mais nada. Eu não preciso de lenço para crer que o milagre vai vir. Eu não preciso de água ungida para crer que a cura vai vir. Eu não preciso de sapato ungido, de lenço, de rosa ungida para saber que a minha esposa ou que o meu marido vai vir. Eu não preciso de chave ungida para saber que o meu carro vai vir. Eu não preciso de ungir as minhas carteiras, o meu diploma para ver se as portas da faculdade ou as portas do trabalho se abrem. Eu não preciso nada disso. O que eu preciso é dobrar os meus joelhos e falar: Senhor, me dá. Eu sei que o Senhor pode me dar. Eu sei que o Senhor pode me dar. E Deus do altos céus ouvirá a sua oração envolvida pela fé. É isto que gera milagre. Fé genuína, fé original, que não necessita de elementos e nem de compostos algum que adentre no meio dela. Não, fé é crer no impossível, crer no invisível. A fé é acreditar que Deus pode fazer, e é isso que é fé. Amém? É isto que o autor aos Hebreus está tentando colocar no coração do povo, daqueles que estavam pensando em desistir, quando ele menciona Moisés. É isto que eu quero que você entenda aqui esta noite. Se porventura você está pensando em desistir, se porventura você está pensando em retroceder, se porventura você está fraquejando, fracassando na sua fé, há uma oportunidade de Deus essa noite para fortalecer, em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir o Senhor, por favor? Vamos aplicar agora, finalizando, vamos aplicar tudo que aprendemos. Amém? E a minha oração é que com esta aplicação os irmãos venham praticar e na sua prática venha glorificar o nome do Senhor. Amém? Primeiro, o que nós aprendemos com tudo isso que foi dito? Nós aprendemos muitas coisas, né? Mas o que eu quero destacar em tudo aquilo que nós falamos aqui essa noite? Primeiro, a primeira aplicação é uma pergunta que eu quero fazer para você. Escute bem, por favor. Como nós podemos ser exemplo para os demais cristãos? Porque Moisés aqui é usado como exemplo para os judeus que estavam fracos na fé. Eu não estou falando desde o início do sermão que Moisés ele foi pego como exemplo para fortalecer a fé dos fracos.
Deixa eu perguntar para você: você tem sido exemplo de fé para os outros demais cristãos? Você tem sido exemplo de fé para os descrentes, para os ímpios, para os gentios? Como está a sua fé? É a primeira pergunta que eu quero fazer para você, porque Moisés é utilizado aqui como exemplo. Eu, como pastor, talvez fica mais difícil, mas a membresia, que qualquer que seja o irmão, do mais novo convertido ao mais antigo convertido que tem na igreja, qualquer irmão dessa igreja aqui pode olhar para você e dizer: aqui é um exemplo de fé. Você tem sido um espelho de Cristo, pois a própria Bíblia diz, o próprio Paulo vai dizer, olha o que Paulo diz. Você tem coragem de dizer isso que Paulo diz? Paulo diz assim, ei, sede meus imitadores. Se ele tivesse parado aqui, qualquer pessoa diria: mas esse cara é exaltado, como ele tem coragem de dizer isso? Ele está querendo dividir a igreja, ele está querendo dividir a religião. Olha que loucura que ele está falando, que loucura que ele está fazendo, escrevendo esta carta. Mas ele continua dizendo assim, como eu sou de Cristo. Você pode bater no peito e gritar no meio da igreja: igreja, irmãos, olhe para mim, sede meus imitadores. Sabe por quê? Porque eu sou imitador de Cristo. Você pode fazer isso. Você tem tido fé para dizer isso? Você tem exercido, buscado Deus para falar isso? Se não, nós temos que aprender a mudar a nossa vida, mudar os nossos conceitos e mudar as nossas prioridades. Eu, como cristão, tenho a minha prioridade. Qual a prioridade minha como cristão? Ser cristão. A minha prioridade é parecer com Cristo. Só que nós não fazemos nada para parecer com Cristo. Nós queremos que as coisas caiam do alto céu, de bandeja, de lambuja nas nossas mãos. Nós queremos que as coisas aconteçam espiritualmente, de forma mística, de forma misteriosa. Vai descer um anjo do céu, montado nas asas do vento, montado sobre o querubim, e ele vai descer, e quando ele chegar aqui, vai haver trovões, raios, todo mundo vai cair no chão apagado, as luzes vão apagar, e ele vai colocar a mão sobre a minha cabeça, e com a outra mão derramar um óleo sobre a minha boca, sobre os meus lábios, sobre os meus olhos, sobre o meu ouvido, e a partir desse dia eu vou ser um cristão. Infelizmente, talvez nós não falamos e não confessamos isso, mas essa é a mais pura realidade da igreja. Esperamos acontecer algo extraordinário para mudar, esperamos acontecer algo sobrenatural para mudar. Eu falo de experiência própria, do que eu tenho visto e tem sido testemunha ocular. A maioria das pessoas que esperam algo místico acontecer, o mais místico que eu vi acontecer para a pessoa mudar é o desastre. Não fique esperando que vai vir um anjo do céu para colocar a mão na sua cabeça e você vai receber unção, sapatear, gritar, falar língua estranha, profetizar e vai ser um super crente. Não, a maioria que eu vi foi através de desastre, passando por provas, derramando lágrimas, sozinho, acuado. Aí só depois que viveu isso, só que beijou a lona, só depois que foi no mais vil, no mais profundo da provação e das trevas, é que voltou como cristão mais forte, é que voltou como cristão mais potente. Meu irmão, não espere você beijar a lona para mudar a sua vida. Muda hoje, toma atitude hoje. Diga para Deus: Deus, eu quero ser exemplo, e eu vou ser exemplo. Não sou bom, não sou o melhor, tenho as minhas fraquezas, tenho as minhas fragilidades, mas eu quero tentar, eu vou me esforçar, eu vou fazer o máximo que eu conseguir, e eu sei que o teu Espírito vai me ajudar. O que Deus está falando com a sua igreja hoje? Deus está falando com a sua igreja, para a sua igreja despertar e ser exemplo como cristão. Amém. Primeiro. Segunda aplicação que eu quero trazer.
Sua fé está firme o suficiente para te fazer desistir dos prazeres terrenos e seguir os caminhos de Cristo? Sua fé está firme o suficiente para te fazer enfrentar as autoridades ou até mesmo os membros da sua família e do seu convívio, dos seus amigos, para amar e viver para Cristo? Você tem fé o suficiente para dizer: Senhor, eu quero o Senhor acima de tudo? Ei, você tem coragem de falar assim: Deus, eu quero o Senhor acima de tudo, e abandonar tudo por amor a Cristo? Ei, escute bem, eu não estou falando para você abandonar seu marido, sua esposa, seu trabalho, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo abandonar as atitudes pecaminosas. Você tem tido fé para isso? A sua fé tem sido suficiente para isso? Se não, nós vamos orar nessa noite, e se assim o Espírito Santo de Deus lhe conceder, e se assim você sentir, querer ser iluminado por Ele desta forma, nós vamos orar por você nesse momento, e a mão de Deus, a graça de Deus vai te alcançar. Eu finalizo esse sermão dizendo para vocês, dizendo para mim, dizendo para a igreja: a nossa fé, ela deve ser guardada. Amém? A nossa fé, ela deve ser protegida. A nossa fé, ela deve ser exercida. E se o cristão não exercitar a sua fé, não guardar a sua fé, ele é um cristão propício à queda. Amém? Como é, pastor? Guardar, proteger e exercer. Guardar, proteger e exercer é muito fácil. Oração todos os dias, Bíblia todos os dias, e pode deixar que o restante o Espírito Santo de Deus faz. Amém? Ficamos de pé, por favor.